Estamos de volta com o programa da Casa da Cultura do SESI no Parque do Povo e agora eu vou conversar com Bruno Galdense, historiador, pesquisador que trabalhou nesse resgate histórico do que foi o Cine Capitólio. Bruno, fala pra gente, o que foi o Cine Capitólio para Campina Grande? O Cine Capitólio representou a modernização das casas de exibição cinematográfica aqui na cidade nos anos 30, né? Então, antes do Capitólio, nós tivemos algumas experiências de casas de exibições que eram, vamos dizer assim, pacatas, singelas, dentro do que era a modernidade, do que simbolizava o cinema. Então, com a inauguração do Capitólio em 34, a cidade que vinha num crescimento econômico significativo, com aspectos signos do moderno sendo cada vez mais como a energia elétrica, o trem e outros elementos, então faltava uma casa exibidora que potencializasse essa questão da modernidade. Então, com a inauguração, isso ganhou uma dimensão grande. Então, a elite, ansiosa para ter um lugar digno, vamos dizer assim, para assistir às novidades que estavam acontecendo no mundo inteiro, viram no Capitólio esse exemplo. Além disso, além de ser imponente, do ponto de vista arquitetônico também, o Capitólio ele tinha uma característica, ou seja, era um prédio em si, num lugar extremamente central, certo? Feito para as elites, vamos dizer assim, trazendo as maiores novidades cinematográficas da época, certo? Inclusive, não desmerecendo em nenhum momento, por exemplo, cidades como Recife, Fortaleza, Salvador, que eram os principais eixos, né, citadinos no Nordeste naquele momento. Então, e além disso, arquitetonicamente, era um prédio extremamente imponente, né, com mil cadeiras, e servia não só para cinema, né? Tem essa característica, né? O cinema ele servia para o teatro e nesse sentido vinham espetáculos teatrais. Tinha também a questão política, porque as convenções políticas dos partidos aconteciam no mesmo lugar. Então, o Capitólio se tornou o grande símbolo das sociabilidades modernas do município nos anos 30. No caso, Falta de um teatro, o Capitólio supriu essa necessidade, foi isso? Isso, durante anos, até os anos 60, né, com a inauguração do Teatro Municipal Severino Cabral, em 63, se não me engano. Bruno, e quando aconteceu essa decadência do Cine Capitólio? Pode-se dizer assim, foi uma decadência? Sim, na verdade o Capitólio ele fechou nos anos 90, assim como o Babilônia, né, que foi em 2000, num momento em que esse modelo de cinema ele entra em crise, não só no Brasil, não só no Nordeste, não só em Campina Grande, né? Quando a questão comercial, desde os anos 70, anos 80, esses cinemas de rua, vamos dizer assim, essas casas exibidoras de rua, eles começam a entrar em crise por diversos motivos. Primeiro, por exemplo, as locadoras. Desde os anos 70, as pessoas, em vez de assistir filmes, naquela ânsia de ver o filme que estava sendo lançado naquele momento, elas esperavam mais um pouco e preferiam alugar o filme em locadoras. Isso é um elemento, né? Segundo, outras cidades foram ganhando casas exibidoras em cidades do interior. Claro que Campina também é uma cidade do interior, mas outras cidades também foram, ou seja, a concorrência ia aumentando cada vez mais. E além disso, chegou um outro elemento, não necessariamente em Campina Grande, mas em outros municípios, os shoppings foram sendo lugares especializados em casas exibidoras, né, em cines, né? Consequentemente, houve uma quebra, né? E aí chegando já mais próximos de nós, nos anos 90, nós temos o quê? Os computadores, a internet, que vai viabilizar você baixar filmes gratuitamente ou fazer assinaturas de filme em casa. Então, é um conjunto de questões que levaram o Cine Capitólio e outros cinemas no Brasil e no mundo inteiro a ter esse perfil mais comercial, né? Dentro de um conjunto comercial, como é o caso de um shopping, e os cinemas de bairro, os cinemas também comerciais em grandes cidades, que só tinham um cinema, como é o caso do Cine Capitólio, vão entrar em crise, né? Isso a partir dos anos 70 e nos anos 90, vamos ver assim, vai ser o atacado final. No caso de Campina, eu diria até que houve até vamos dizer assim, um tempo maior, porque o principal shopping da cidade, né, que era o Iguatemi, hoje Partage, ele foi inaugurado há 10, 15 anos atrás. E os cinemas eles vão fechar no final dos anos 90. Então, Campina até teve um fôlego maior, vamos dizer assim, porque final dos anos 90, a maioria das cidades já não tinha os seus cinemas com essas características. Em relação ao trabalho que você fez aqui no Cine Capitólio, né? Como foi para você trabalhar nesse projeto inovador, né? Trazer cinema para o Parque do Povo?
Para mim, eu me sinto honrado em ter dado uma colaboração ao projeto. Primeiro, na pesquisa que a gente fez sobre os cinemas, não só aqui de Campina Grande, né, mas de outros municípios como Souza, aqui na região, né, da Borborema. E segundo, também ter dado a minha colaboração no sentido de indicar caminhos que potencializassem o SESI, no sentido de tornar possibilitar uma aproximação maior com a produção cinematográfica local, né? Como foi o caso da indicação de Carlos Mosca, né? Que fez uma curadoria brilhante, dando aí exemplos de que as pessoas têm interesse e querem conhecer o que vem sendo produzido aqui na Paraíba, e muitas vezes nós não conhecemos, né? Até as escolas, as universidades não têm o conhecimento sobre o que vem sendo produzido. Então o SESI está dando um aporte muito grande nesse sentido, né? E aproximando essa produção audiovisual com o público. Então, e nessa preocupação de ser filmes paraibanos que retratam o Nordeste, não é isso? Isso, a cultura local, né? Tem outra questão que a gente que o projeto em si está dando uma colaboração, é que muitas vezes a gente não sabe que existem curtas-metragens. Então tem experiências aqui que é até engraçadas. A gente está tão acostumado a pensar que um filme ele tem que ter pelo menos 1 hora e meia, 2, que a gente senta num lugar como esse, que não tem, vamos dizer assim, o conhecimento, né, do que é um curta-metragem. Eles assistem o primeiro filme, acham estranho que termina e quer sair. Não sabe que existem outros filmes que vão ser rodados, né? Então, de certa maneira, o projeto está dando até uma colaboração educativa, no sentido, primeiro, você está conhecendo o que está sendo produzido aqui, uma produção riquíssima, com os autores, com a produção, com os filmes, com os cenários, as cidades, a cultura local. E segundo, você está aprendendo que existem outras maneiras de ver cinema, não só o cinema comercial, aquele que você passa 1 hora e meia, 2 no cinema, comendo pipoca. Claro que tem alemão, americano. Aqui você tem um cinema em curta-metragem, com temáticas diferenciadas, não só ficção, mas documental também, sobre personagens como Bilildo Campina, Cancha, que é o caso do Luciano Maris, né, que tem um trabalho fantástico. Então, de maneira geral, é um projeto completo nesse sentido, né? Que trabalha educação, cultura, patrimônio. É uma grande colaboração que o SESI está prestando à cultura paraibana. Nós agradecemos sua participação aqui conosco, né? É tão rica essa sua participação, sempre trazendo muita informação para a gente. E a gente fica por aqui, e onde tem SESI, tem cultura.